E aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Meus amigos, eu acho que ele realmente leu a arte da guerra. Em primeiro lugar, ele sabe qual é o terreno em que ele tem que plantar a semente. Em segundo lugar, ele sabe qual é o solo melhor a ser regado. Da minha perspectiva. O que ele disse? Meu esforço até agora foi expor que meus opositores, eles não têm capacidade técnica, qualificação, não adianta ouvir propostas se o sujeito é meio doidão. Agora vamos conferir o que tá escrito na arte da guerra. Um exército vitorioso ganha primeiro e luta depois. Um perdedor luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Olhando o cenário político em geral, as pessoas elas estão muito decepcionadas, assim, muito decepcionadas. Tá todo mundo, assim, meio que em geral, triste com a situação geral, sabe? Tipo, a gente vota em alguém pra nos ajudar e esse cara chega lá e nos ferra. A gente vota em outro pra nos ajudar e chega lá e nos ferra. O Marçal, percebendo que o povo quer é entender a personalidade de quem vai ser o governante, foi plantar sua semente onde? Exatamente aí. Bom, se a gente pegar o Instituto de Pesquisas Veritá, ele aparece em primeiro lugar e aparece com uma curva pra cima, assim, aumentando pesquisa após pesquisa. Na minha concepção, esses debates anteriores foram específicos para desconstruir os adversários, para expor os opositores e assegurar que ele pareça o menos pior ou o melhor, dependendo da terminologia que tu mais goste. Porque assim, pra mim parece que até agora o que foi o trabalho dele? Colocar informações a respeito dos outros para o debate público. Ah, tu tem uma acusação assim, olha, no teu passado aconteceu isso, tu fez isso, tu se juntou com tal pessoa. Me parece que ele foi pegando assim e expondo essas informações dos outros candidatos para que o debate público se tornasse, será que aquele cara fez isso? Será que aquele realmente é assim? Enquanto todo mundo se foca em falar dos defeitos da Atena, Nunes, Boulos, ninguém tá falando dos defeitos do Marçal. Ele tem alguns, é óbvio, toda pessoa tem defeitos, mas se o assunto geral é tipo, o Nunes tem esses defeitos, o Datena tem esses defeitos, o Boulos tem esses defeitos, ok, quem que parece não ter defeitos? Marçal. Então o que acontece agora? Ele renasce das cinzas e é uma capacidade assim notória. Eu não consigo entender como carambas ele consegue renascer das cinzas a todo momento. Esse cara já foi cancelado 400 mil vezes. 400 mil vezes ele renasceu. E não só isso, cada área que ele foi se meter, ele construiu um novo branding e se reconstruiu assim muito rápido. É impressionante a capacidade dele de fazer isso. Ele tem um senso assim, melhor do que o do Felipe Neto, que pra mim era o maior até hoje. Pra mim, quem tinha a maior inteligência de todas em Zeitgeist era o Felipe Neto. Zeitgeist é o espírito da época, o espírito do tempo, o que as pessoas do nosso tempo querem, entendeu? Pra mim, quem tinha o maior recorde nisso era o Felipe Neto. Ele se reinventou, se reinventou, se reinventou. Só que chegou em 2022, começou a decair. 23 decaiu. 24 decaindo mais ainda. Enquanto isso, o Marçal dominou a cena em geral, cara. Então, pra mim, o Felipe Neto... Bom, a gente não pode ainda considerar que o Marçal tem mais tracking, mais recorde em inteligência sobre o Zeitgeist, porque o Felipe Neto ficou de 2010 a 2020, pelo menos, sendo o youtuber que mais se reinventou. O Marçal tá nessa há poucos anos, vamos ver quanto vai durar. Mas, momentaneamente, o Marçal dominou a cena, então... Nesse momento, é como se ele fosse o melhor jogador de xadrez em relação ao Zeitgeist da época, tá? Não sei se ele vai superar o Felipe Neto, porque o Felipe Neto passou 10 anos em evidência total. Agora, vamos ver quanto que vai durar essa inteligência em Zeitgeist do Marçal. Agora, que ele tem o faro, que ele tem o tato do negócio, tem, e é absurdo. E essa mudança de postura do Marçal também pode significar o seguinte, a gente também pode interpretar dessa forma. Os ventos mudaram.
Isto é, a opinião pública começou a se voltar contra ele pela postura mais agressiva. Isso pode ter acontecido. Eu não vejo sinais de que o eleitorado dele tenha abandonado ele, mas talvez o eleitorado indeciso tenha abandonado ele, e ele tem como pegar esse tipo de dado e mensurar, tá? Existem empresas para fazer isso, então talvez os ventos mudaram e as pesquisas indiquem parcialmente a realidade, e aí ele tá diminuindo e por isso ele trocou de estratégia. Isso faz parte da cabeça de todo estrategista, pessoal. A estratégia estagnou, troca de estratégia. A estratégia estagnou, troca de estratégia. Faz quantos anos que eu vivo da internet? Pelo menos 4, né? Todos os anos eu tenho que me reinventar. A cada 2, 3 meses eu tenho que me reinventar. Isso é ser um estrategista. Isso é normal. A gente não pode culpar ele por trocar a estratégia, trocar a forma de se apresentar. Não pode culpar a mim porque, eu comecei a fazer vídeos de animes e aí depois eu troquei de assunto e depois de novo, e de novo, e de novo. Isso é normal, isso se chama estratégia. Só quem quer fracassar na vida que fica fazendo sempre as mesmas coisas. Eu te convido a não ser um fracassado. Clica no primeiro link da descrição para conhecer o Mestre em Estratégias. São 12 aulas. Não sei nem quantas horas, a grande maioria das aulas ali tem meia hora, então é muito conteúdo, eu acho que dá mais de 4, 5, 6 horas de repente de aula. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do Mestre em Estratégias. Não seja um fracassado, não dependa de político, não deixe que o teu futuro esteja na mão dos outros. Trace as tuas estratégias, os teus planos e vença na vida.